E aí, galera, como é que vocês estão? Belezeira? Tranquilo? Maravilha da natureza? Preparados aí para mais uma aula de magnetismo? Fofinhos, na última aula, hoje eu não errei, na última aula a gente comentou sobre a força magnética em partículas carregadas eletricamente, bem como o movimento dessas cargas devido à ação dessa força magnética. Nessa aula, a gente vai discutir a interação entre o campo magnético e fios percorridos por corrente elétrica. Meu amigo, um fio percorrido por corrente elétrica também pode estar sujeito a uma força de natureza magnética. Por quê? Porque lembrem, galera, lá da parte de eletricidade. Lá na eletricidade a gente viu que corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas. Dentro de um fio percorrido por corrente vai estar coalhado de cargas elétricas se movimentando. Então, nada mais justo que, estando muitas cargas elétricas se movimentando numa região onde existe um campo magnético gerado por alguém, nós vamos ter uma força magnética. Quais as características dessa força? Vamos lá. Observe aqui que nós temos o campo magnético gerado por alguém e esse fio formando um ângulo com esse campo magnético. Aqui está a corrente elétrica. A força magnética, galera, sempre vai ser perpendicular ao fio. Essa é a direção da força magnética. É no fio. Sempre perpendicular. O sentido, de novo a regra da mão esquerda, com a diferença de que no lugar da velocidade você vai pôr a corrente. Então, em vez de ficar faça bom vestibular, vai ficar FBI. Cuidado aí com o FBI, amiguinho. Força, campo e corrente. Se você colocar o dedo aí, no B e o indicador no B e o dedo médio na corrente, o seu dedão vai ficar no sentido da força magnética, ok? Quanto vale essa força magnética? Bom, primeira coisa a gente tem que saber o comprimento do fio. Quantos metros ele tem. E aí, aqui tem uma breve demonstração da intensidade da força. Olha que massa. A força magnética em uma carga é QVB seno de θ, ok? Mas a velocidade, nesse caso aqui do fio, é o comprimento do fio dividido pelo tempo. Quem é carga dividido pelo tempo? Corrente. Corrente elétrica que a gente viu lá nas aulas de eletrodinâmica. Então, a força magnética é Bill seno θ. B do campo gerado por alguém, I da corrente que percorre o fio, L o comprimento do fio, θ o ângulo entre o fio e o campo magnético. Aqui nesse gifzinho a gente vai trocando a polaridade, o sentido da corrente e dá para perceber que a força magnética vai fazendo com que o fio se movimente em sentidos diferentes. Belezeira? Então, o resumo da ópera é esse daqui. Direção da força magnética no fio, perpendicular ao plano formado pela corrente pelo campo magnético, ou seja, por B e por I. Sentido, regra da mão esquerda. Tem a regra do tapa que o Ganso não comentou, mas vamos nos ater à mão esquerda. Eu gosto de falar da mão esquerda, por quê? Porque a mão esquerda serve para força, para ver onde ela está, e a mão direita serve para ver para onde está o campo magnético. Quando a gente estudou lá nas aulas passadas, aqueles caras gerando campo magnético com corrente. Maravilha? Então, Bill seno θ é a força magnética em um fio. Agora, e quando nós temos dois fios percorridos por corrente? Um próximo do outro. Galera, olha que loucura. Nós vamos demonstrar aqui para você ver. Aqui a gente tem o primeiro fio percorrido pela corrente I1 de comprimento L. Regra da mão direita. Dedão na corrente. O sentido do campo é a voltinha da mãozinha. Então veja que, estando a corrente para cima, vai estar saindo o campo na sua esquerda e entrando o campo na sua direita. Assim, usando a regra da mão direita. Isso daqui a gente viu lá nas aulas de campo gerado por fio.
Outra coisa é que esse campo, a uma certa distância, é dado por essa relação. Permeabilidade magnética e 1, 2π vezes d. Se recorda dessa expressão? Espero que sim. Muito bem. Então aqui a gente tem um fio gerando um campo magnético. Por enquanto, não existe interação. Esse campo é o campo gerado pelo próprio fio. Ok? Agora, eu vou pegar outro fio e colocar aqui. Olha que louco. Esse segundo fio, ele está percorrido por uma corrente I2. E ele foi colocado numa região onde tem um campo magnético. Então vai aparecer uma força nele. Regra da mão esquerda. FBI. A corrente para cima, o campo entrando, força para a esquerda. Então esse fio vai ficar sujeito a uma força magnética para a esquerda. Essa força magnética forma um par-ação e reação com a que rola no outro fio. Por quê, galera? Eu poderia fazer essa análise pensando que o fio 2 também gera um campo aqui. E é isso mesmo. Eu só não vou fazer para não ficar uma bagunça aqui. Esse fio 2 gera um campo onde está o fio 1. Aí aparece essa força. Esse fio 1 gera um campo onde está o fio 2. Aí aparece essa força. Formando um par-ação e reação. Que quando as correntes estão no mesmo sentido, esse par aqui, ação e reação, está no sentido de atração entre os fios. Se a gente inverter uma das correntes, ficaria repulsão. Qual é o valor da intensidade dessa força? Vamos voltar nesse fio aqui. Esse fio está sujeito a uma força que é bio seno θ. É o campo B gerado pelo esse fio 1, vezes o I2, vezes o comprimento, dividido por seno de θ. E D é a distância entre os fios. Ao substituirmos, amiguinhos, essa expressão aqui, ó, nós vamos chegar no μ0, I1, vezes o I2, vezes L, seno de 90, que aqui está perpendicular, não o fio em si, o campo e o fio, 2π vezes D, que é a distância entre os fios. Então, os fios que são percorridos por corrente no mesmo sentido, eles se atraem com uma força que tem essa intensidade. Se o sentido for oposto, eles se repelem com a força tendo essa intensidade. Fechou? Então, essa é a expressão da intensidade da força entre dois fios que estão percorridos por corrente elétrica. Isso daí, galera, levou a uma definição para o ampere, que é a corrente elétrica. Olha que louco, lá os menininhos lá da elétrica, eles chegaram na conclusão que a intensidade de uma corrente constante, mantida em dois condutores retos, extensos, longos, que estão paralelos entre si e de seção transversal bitola desprezível a 1 metro de distância, um do outro, origina uma força dessa intensidade em cada metro do comprimento. Então, se a força for essa intensidade, os fios estiverem a 1 metro de distância, a corrente elétrica é de 1 ampere. Essa é a definição lá de ampere, partindo do eletromagnetismo. Feito o jogo? Com isso, galera, a gente termina a parte da interação entre fios, campo magnético, cargas em movimento e assim vai. Na próxima aula a gente vai estudar um fenômeno muito interessante, que é a indução eletromagnética. Espera aí, vai lá para outra aula e tamo junto. Até a próxima. Valeu!